Já temos, já temos 4 pessoas na sala, 4 participantes do evento. Não sei se a senhora quer aguardar mais uns 2 minutinhos ou se acha que é mais conveniente começar. Tiago, às vezes a tua voz vai ficando bem longe, assim, bem baixo o teu som. Ok, vou aumentar aqui. Ó, tá bem baixo agora. Segue baixo ainda, Luciana? Ó, agora tá bom, agora tá bom. Ok. Eu acho que é uma questão da internet, viu? Vai e volta, assim. Pode ser uma questão de conexão. O pessoal da organização do evento aqui acabou de informar que finalizou o evento anterior e pediu para a gente começar em 2 minutos, só para dar tempo do pessoal acessar a nossa sala. Pode ser? Ok. Acredito que possamos começar, professora Luciana. Tudo bem? Enquanto eu lhe apresento, eu acho que o pessoal vai entrando na sala e qualquer ajuste necessário, eu peço aos participantes que nos informem. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar participando do 24º Ingema, um encontro que há alguns anos a gente tem participado, publicado artigos. Daremos início, então, ao nosso momento aqui com a professora doutora Luciana Landero Brandli, da Universidade Passo Fundo, para falar um pouco para a gente sobre as experiências do Green Office da Universidade de Passo Fundo, que é o primeiro escritório acadêmico de sustentabilidade na América Latina. A professora Luciana possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. É vice-diretora do International Journal of Sustainability in Higher Education, e trabalha também em outros periódicos e tem atuação em algumas editoras. A professora atua também no conselho editorial de várias revistas, supervisiona estudantes de mestrado e doutorado em questões de engenharia, meio ambiente e sustentabilidade, possui mais de 300 publicações, incluindo livros, capítulos de livros e artigos nas referidas revistas. Seus interesses atuais de pesquisa incluem sustentabilidade no ensino superior, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, educação para a sustentabilidade e cidades sustentáveis. Atualmente, ela está atuando em diferentes projetos internacionais, sobre os quais a gente conversa um pouquinho nesta tarde. É bolsista produtividade do CNPq e pesquisadora gaúcha e coordenadora do Green Office da UPF, que é um dos motivos do nosso encontro, né?
compartilhar essa experiência, um dos primeiros escritórios, né, na América Latina. Então, para nós é uma honra te receber, professora Luciana, contar com a tua participação na liderança do tema de governança e sustentabilidade nas organizações, o tema do INGEMA, da nossa área. Então, abro a palavra para a tua exposição. A ideia é fazer um momento bem interativo, então, no primeiro momento, a professora Luciana vai expor a experiência do Green Office e depois a gente abre um espaço para conversar e para questionamentos dos participantes. Professora? Obrigada, Tiago, pela apresentação, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho dessa história, da nossa experiência em criar um escritório acadêmico de sustentabilidade na Universidade do Passo Fundo. Um dos nossos objetivos é realmente trazer isso para a academia, contar para as pessoas como que está sendo essa experiência, para que a gente consiga reproduzir essa experiência o quanto mais melhor, assim, em termos de outras universidades também fazerem nas suas universidades, os outros professores também se engajarem em ideias como a que a gente propôs lá na UPF. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e a ideia é... Está funcionando aí, Tiago? Tá ok? Perfeito, Luciana. E a ideia, então, pessoal, é a gente ter mais uma conversa, né? E eu contar para vocês como é que a gente criou esse Green Office aqui em Passo Fundo e o que a gente tem feito. Quais são os resultados que a gente está tendo com essa proposta que tem hoje mais ou menos 1 ano e meio de atuação dentro da universidade. Então, eu vou trazer para vocês um pouco dessa introdução, da onde saiu a ideia, vou trazer a forma como nós pensamos de criar ele. Então, toda a iniciativa ela teve um pano de fundo, que foi um projeto de pesquisa, com etapas de abordagem da pesquisa-ação participativa. Fomos também muito fomentados pelo próprio movimento, os movimentos do Green Office, os movimentos internacionais, e aí eu vou trazer as ações que a gente está fazendo. Então, a ideia é realmente mostrar como que foi esse processo de implementação, que dificuldades nós tivemos, que lições nós aprendemos até agora, e como que a gente está implementando isso a partir da pesquisação participativa. Bom, então, para iniciar, é importante comentar com vocês de onde é que saiu a ideia. Hoje nós temos lá na UPF, eu coordeno um projeto internacional com vários países, e é um projeto que tem como foco potencializar o papel das universidades para as mudanças climáticas, para responder às mudanças climáticas. E aí, dentro desse projeto, nós fomos desafiados a uma etapa que se chama pesquisação participativa. Ou seja, nós deveríamos fazer alguma ação que tivesse um impacto na sociedade, que envolvesse a sociedade, seja ela acadêmicos, a comunidade acadêmica ou uma sociedade externa ao UPF, de forma que uma sociedade que esteja sendo atingida por essas questões, e elaborar, então, essa pesquisa com monitoramentos em si. E aí, muito na perspectiva de pensar que a universidade, ela oferece oportunidades de reflexão sobre a crise climática e, além disso, oferece um espaço para pensar soluções para esse cenário. Então, o projeto ele é um projeto de 3 anos, a gente já está indo para as fases finais do projeto, mas cada país foi desafiado a trazer uma abordagem qualitativa, uma abordagem de pesquisação, e nós aqui no Brasil, mais especificamente na UPF, escolhemos criar o Green Office. Bem, a ideia da pesquisação participativa
ela é muito interessante e muito desafiadora, porque não é uma coisa simples da gente fazer. Talvez vocês tenham alguma experiência já em fazer essas pesquisas, mas é muito diferente do que você fazer um estudo de caso, fazer um estudo exploratório, fazer análises quantitativas. Ela é uma pesquisa onde você promove o aprendizado e transformação social de um determinado grupo. E não só promove, como você tem etapas e tem que medir isso. Então, essa foi a ideia do nosso Green Office na UPF, e agora, daqui a pouco, eu já explico por que essa ideia do Green Office. Então, dentro dessa lógica da pesquisação participativa, existem 5 etapas, que foram as 5 etapas norteadoras desse pensamento em torno da criação do escritório. A primeira delas, a teoria da mudança, que tem muito a ver com o que eu quero mudar, que contexto eu quero mudar, a quem eu quero atingir com a minha pesquisa, com a minha proposta de ação. E aí nós começamos a pensar, então, que cenário eu tenho e o que eu quero mudar. Aí, numa segunda etapa, envolvimento de stakeholders. Para eu fazer uma pesquisação participativa, eu não posso pensar sozinho, eu tenho que pensar no coletivo, eu tenho que trazer outras pessoas, outras visões, eu tenho que envolver pessoas que, de certa forma, têm uma ação importante, um poder importante naquele contexto, e então eu elejo os meus stakeholders para pensarem a pesquisa comigo. E aí eu venho para uma terceira etapa, que é o engajamento comunitário. O engajamento comunitário é uma etapa extremamente importante, porque não adianta eu implementar nada se as pessoas não se engajarem e não aceitarem a ideia. Então, eu faço todo um trabalho, é um trabalho que a gente continua fazendo até hoje, de visibilidade, de melhorar a visibilidade do Green Office. Inclusive, estar aqui hoje com vocês é uma oportunidade importante para mostrarmos o que a gente faz, para ouvirmos a visão de vocês, talvez até um feedback, algo que possa contribuir cada vez mais para o aprimoramento dos nossos trabalhos. E aí a gente vai para a quarta etapa, que é o plano de ação. No plano de ação entram, então, as nossas metas, o que a gente quer atingir especificamente, quais as ações que a gente vai implementar dentro da instituição ou fora dela, e que eu vou trazer aqui para vocês. E, finalmente, fechando essa etapa cíclica, né, pelo menos a primeira etapa cíclica, porque isso também não termina, é que nem lá o PDCA que a gente aprende, o ciclo PDCA, da melhoria contínua, a gente finaliza com o quadro MAA, monitoramento, avaliação e aprendizagem, onde a gente traz a visão do que foi feito, quais foram os impactos que tiveram aquelas ações, como é que a gente avalia isso e que aprendizados a gente tira em cima, né, do que foi feito. Então, só para vocês entenderem que por trás da ideia do Green Office teve um pensamento científico de criar esse escritório. E hoje o Green Office ele faz muitas atividades de pesquisa e de extensão, mas todas elas norteadas por essa visão de que eu preciso, no final, monitorar, avaliar e identificar o aprendizado deflagrado em cada ação. Bom, e aí nós unimos essa visão da pesquisação participativa com o que já está acontecendo no mundo. Existe um movimento, o movimento Green Office, que nasceu em 2010 na Holanda, desenvolvido por esse grupo aqui, Rootability Group, e essa universidade, Maastricht University, e foi um movimento iniciado pelos estudantes, onde os estudantes inquietos com a situação, com as questões de sustentabilidade, criaram esse movimento dentro da instituição, como a gente enxerga hoje os nossos DCEs, que são lá governanças lideradas por estudantes. O movimento Green Office foi, então,
implementado a partir da visão de alunos, de estudantes. E existe, é a sigla dele, existe o website, nós fizemos contato diretamente com eles. Hoje a gente tem em torno de 71 Green Offices no mundo, com essa característica de serem escritórios voltados à sustentabilidade dentro das instituições, mas com muito empoderamento dos estudantes. Não é um escritório da instituição que resolve os problemas de gestão ambiental da instituição ou de responsabilidade social da instituição. Aí nós fizemos esse contato, fomos aceitos, então, no grupo e implementamos na UPF. Por isso, essa ideia do título da palestra, ser o primeiro da América Latina, porque realmente não tínhamos ainda um escritório com esses moldes aqui no Brasil e nem na América Latina. Então, aqui mais ou menos a distribuição desses Green Offices. Aqui é uma visão rápida do nosso campus. Então, para quem nunca ouviu falar ou não conhece, a UPF é uma universidade comunitária no norte do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem em torno de 12 mil alunos, 700 professores, e é uma universidade que tem 7 campos, mas esse que eu mostrei para vocês é o campus principal. E, baseado, então, nessas ideias, nós fizemos uma junção, então, do que é o movimento Green Office hoje, e o próprio movimento ele tem manual para se estabelecer Green Offices, vocês podem encontrar isso nos websites dos movimentos, inclusive com o nosso contato com eles nos solicitaram que fizesse toda a tradução dos documentos em português, então hoje eles têm a tradução dos documentos em inglês, de inglês para português, e também usamos como base o protocolo de pesquisação participativa que foi originado no projeto Climate U, naquele grande projeto que nós temos com as outras universidades no mundo. Então, esse material também é um material muito legal, esse é um working paper que está disponível no site, eu acho que depois qualquer coisa eu disponibilizo para vocês, mas está disponível no site do Climate U, e tem todas as etapas de uma pesquisação participativa. Tem toda a metodologia de implantação que foi criada a partir da nossa experiência com o próprio projeto. Bom, então, considerando aquela figurinha que eu mostrei para vocês lá no início, vou voltar aqui bem rapidinho, essa aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas apresentando o nosso escritório. Então, quando pensamos no escritório, a primeira coisa foi identificar que mudança queremos. Que mudança institucional queremos dentro da UPF? Ou no contexto em que a UPF está inserida, na região que ela está inserida. A primeira constatação, e é uma coisa que eu estava muito familiarizada, porque meus trabalhos de pesquisa são todos voltados à universidade, sustentabilidade, como a universidade potencializa o seu papel. A primeira coisa que nos demos conta é que a universidade tinha muitas ações sustentáveis isoladas. Então, muitas coisas de vários cursos sendo feitas, muitas iniciativas, como feira ecológica, investimento em eficiência energética, ações voltadas aos ODS, mas tudo muito desconectado. Então, o primeiro desafio que enxergamos foi que precisávamos ter um espaço, um centro que fosse reconhecido na instituição como um lugar onde eu conseguiria ter acesso ao que é feito dentro da instituição, eu conseguiria apoio técnico para isso, né, com conhecimento de pessoas que estão envolvidas diretamente. Então, um lugar que pudesse comunicar melhor a sustentabilidade da universidade e estimular as ações, sempre também focando nas mudanças climáticas, que é o objetivo do Climate U, e foi o projeto que nos fomentou.
Então, montamos uma estrutura com equipe, com os nossos stakeholders, com espaço, com verba do projeto. Desse seminário, achei que era só na parte não da universidade, rapidinho comprar um negócio e atividades. E aí, hoje as características principais do Green Office são os estudantes como a equipe principal, temos apoio dos funcionários da instituição, temos apoio da gestão, senão não estaríamos lá, temos estudantes voluntários em projetos acadêmicos, temos um espaço físico para o escritório, que eu já vou mostrar para vocês, mas é um espaço num lugar que a gente diz neutro, não é dentro de nenhuma diretoria, de nenhuma faculdade, para não dizer, esse Green Office é da engenharia, esse Green Office é da administração. Apesar de que as pessoas um pouco dizem, esse Green Office é da professora Luciana, não é para dizer. Então, a ideia é que a gente consiga incorporar ele na estrutura da instituição. E disponibilidade de financiamento. Então, essas foram todas as ideias de quando a gente foi vender a ideia para a reitoria, de dizer que a nossa teoria de mudança era tentar melhorar a visibilidade das ações da universidade e também potencializar essas ações em vários aspectos. Pensar nos ODSs, pensar na ajuda ao monitoramento do ranking Green Metric, que a gente acabou tomando conta disso, e também ser um setor que pudesse fomentar várias ações dentro do campus, muito voltada à educação dos estudantes, né? Workshops, palestras, essas coisas. Então, passamos para a segunda etapa, que foi a definição dos nossos stakeholders. Então, a partir de várias reuniões, conseguimos identificar quem seriam as pessoas chaves para nos ajudar a construir essa ideia dentro da instituição. E aí vieram algumas empresas consultoras de consultoria, vieram esses escritórios de estudantes dentro da UPF, veio alguns projetos ONGs, as próprias setores da instituição, o diretório acadêmico, muito importante para nós, e algumas secretarias da prefeitura que estão sendo extremamente atuantes, que é a Secretaria da Educação, do Meio Ambiente e do Planejamento. Então, essas pessoas, na verdade, o que elas fizeram, estão fazendo? Participando de encontros onde a gente discute possibilidades para ações do Green Office. Então, como o Green Office começou muito forte quando a gente ainda estava no Covid, as reuniões eram basicamente online, então nós fizemos vários grupos focais online, com interações, usando ferramentas para que as pessoas pudessem dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho essa opinião, e discutimos muitos tópicos, como desafios para fortalecer a sustentabilidade e ação climática na universidade, como engajar mais os estudantes, que potencialidades e que desafios a gente tem focado nessa visão do estudante, né, na interação dele, e muito também discussão sobre os impactos das mudanças climáticas, o que precisa fazer na cidade, nas comunidades regionais, para contribuir para mitigar ou adaptar esses impactos. Então, fizemos aí várias reuniões, aqui tem um exemplo, e aí é muito interessante porque vem pessoas de outras áreas, que tem daqui a pouco uma demanda específica, tem um olhar específico, e a gente queria isso, a gente queria construir algo que fosse de todos, não é um setor específico pequenininho lá dentro da instituição, é algo que conversa com a comunidade. Então, por isso, os stakeholders acabaram sendo bem importantes. A nossa equipe, ela é hoje multidisciplinar, nós temos alunos voluntários e alunos bolsistas de vários cursos. Não vou dizer para vocês que é tudo mil maravilhas, que é tudo, né, tudo dá certo, porque não.
A gente tem rotatividade de alunos também, então a gente entende isso, porque é difícil hoje, com o perfil do estudante, conseguir mantê-lo com uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de mestrado dedicado ali conosco, trabalhando no Green Office. Mas a gente vai indo. Nós temos, então, esse espaço que é dentro do nosso parque tecnológico, que foi uma sacada ótima, que inclusive está nos dando outras possibilidades aí futuras, de daqui a pouco trabalhar dentro do parque. Aqui foi na época que eles estavam ainda construindo o espaço. Aqui umas fotos da equipe, então, a gente sempre tem bastante gente trabalhando, mas é aquilo que eu comentei com vocês, nem sempre esse povo continua conosco muito tempo. Mas faz parte. Bom, e aí eu vou entrar já nas ações. Quais foram, o que a gente pensou para realmente fazer com que a universidade comprasse a nossa ideia de Green Office? Porque essa era o meu maior desafio, assim, aí eu vou falar eu pessoal, porque eu não queria que a universidade pensasse que era um projeto, apesar de ser um recurso vindo de um projeto meu, que pensasse que era uma ação minha. O meu sonho é que o Green Office nunca morra, e que se eu sair de lá, a universidade tenha ele como um setor para os acadêmicos, para ela potencializar todas as suas ações. Então, o que a gente fez? Abrimos um edital para pequenos projetos, pequenos em termos de fundo, porque o recurso era pequeno, mas o projeto podia ser maior com outros recursos. Então, cada projeto ganhou R$3.000, a gente fez uma seleção, então nós fizemos no ano passado projetos de 6 meses, então, R$3.000. Fizemos duas rodadas, então, deu em torno de 11 projetos financiados pelo Green Office. Mas por que essa ideia? Porque a gente conseguiu envolver vários cursos nessa jogada. Então, nós tivemos, na primeira leva de projetos, nós tivemos curso de engenharia de alimentos, engenharia ambiental e agronomia, trabalhando com educação ambiental e sustentabilidade em feira dos produtores. Então, fazendo todo um trabalho de ensinar eles a reciclagem, de trabalhar com compostagem, ver como que poderia deixar essas feiras mais sustentáveis. Um outro trabalho foi com a engenharia civil, com os alunos da engenharia civil e com a Secretaria de Educação. Então, por isso que sempre um stakeholder junto, onde os alunos resolveram uma solução para as escolas do município, construindo coletores de água da chuva, era o projeto Green Box, construindo esses coletores para que as escolas usem esses coletores nas hortas que elas estão plantando. Então, aqui é uma fotinho. Um outro projeto que nós financiamos foi a elaboração de um livro chamado Cenários Futuros para Planejamento, Cenários Futuros para a Mudança Climática. Então, uma visão dos alunos da arquitetura de como que vão ser as cidades e como que vão ser os projetos em 2050, considerando várias situações, um cenário bom, um cenário ruim, um cenário muito ruim. Então, nós acabamos fomentando isso, são em torno de 70 alunos, vários projetos, isso gerou um e-book e um livro para ser utilizado no próprio curso, na prefeitura, enfim. Também fizemos um projeto que é muito legal, os alunos trouxeram essa ideia de fazer algo no campus. Então, isso eu gostei, porque é uma ação dentro do campus. Os alunos construíram um relógio do corpo humano. É um relógio com ervas, plantas medicinais, e que ele funciona como um relógio, né? Cada hora tem um tipo de planta e um tipo de órgão que você vai lá e colhe e é bom para aquele órgão.
Então, está disponível lá para todo mundo usar, só chegar lá e colher. Então, foi uma das coisas que fizemos. E agora, então, estamos na segunda etapa, com mais outros projetos que vão ser apresentados os resultados finais na outra semana, e que tem também outras coisas aqui. Tem o pessoal da agronomia, o pessoal do direito trabalhando, tem o pessoal da educação, tem o pessoal da publicidade e propaganda. Então, atingimos o que queríamos. Todo mundo, vários cursos, fazendo ações dentro do Green Office, não só nós. A gente resolveu dividir o dinheiro. Vamos dividir os recursos e vamos trazer as pessoas para contribuir. Então, acho que é um caso de sucesso nesse aspecto, mas, claro, está muito voltado ao recurso financeiro. E aí, outras coisas que fizemos foi Semana do Clima, gincana do Green Office ODS, vou mostrar umas fotos, e outros seminários e workshops que a gente fez aí, por aí. Só bem rapidinho para comentar, a gente tem feito muita inserção internacional também, demonstrar como exemplo essas ações. Então, essa foi uma visita no Quênia, também lá apresentamos para várias universidades o que a gente está fazendo. Aqui é uma visita na ONU da equipe, é muito no sentido de mostrar, a gente vestiu a camiseta, a gente quer realmente mostrar que o Green Office está aí. Aqui é uma apresentação num evento esse ano, assim como aqui, né? A gente foi lá apresentar o projeto, lá na Allegheny College, e nos Estados Unidos. E outras ações, então, dentro da UPF. Isso aqui, coisas que os alunos fazem. Então, aqui foi uma noite da diversidade cultural, as alunas que correram atrás para participar. Aqui foi uma palestra no integrado, que é o ensino fundamental da UPF, então é bem importante que a gente também chegue nesses alunos, não só na educação básica, mas nesses alunos antes de entrarem na faculdade, não só na faculdade também. Então, fizemos uma palestra. Na Semana do Conhecimento, que é a nossa semana de iniciação científica, participamos com atividades, fizemos o chá do conhecimento, que é também para tentar trazer as pessoas a usar o nosso relógio, mostrar que o relógio estava ali. Na Semana do Conhecimento, demos uma palestra, um workshop sobre Be the Change, que é uma ideia de você ser a mudança. É uma estratégia da ONU, então você implementa isso no seu dia a dia, como eu, né? O que eu posso fazer para implementar os ODS, para usá-los realmente na minha vida. Saímos também da universidade para fazer participação, plantio de árvores em algumas escolas. Aqui é num centro beneficente, numa região mais carente de Passo Fundo, também envolvendo crianças. Então, a ideia não é só um olhar dentro da comunidade acadêmica, mas um olhar na nossa comunidade externa. E a nossa gincana. A nossa gincana foi uma experiência super legal. Foi uma gincana de uma semana, e a ideia dela era trabalhar com os ODS. Então, cada dia da semana, a gente disparava uma prova, ao meio-dia ia uma prova para as equipes. Nós tivemos 7 equipes, se eu não me engano, 7 ou 9 equipes. Deixa eu ver na próxima slide, dar uma colada aqui. 74 participantes. Então, cada dia a gente lançava uma prova, então as provas tinham a ver com os ODS. Por exemplo, segunda-feira a prova era sobre o ODS 2, Fome Zero. Então, eles tinham que coletar alimentos não perecíveis durante toda a semana, com algumas regras de variabilidade, de variação dos alimentos, e entregar no Green Office. Tinha um dia, por exemplo, que era a igualdade de gênero. Nesse dia, eles tinham que tirar foto com alguma gestora mulher dentro da UPF. Então, cada dia tinha uma ação.
foi muito legal, assim, a nossa ideia aqui principalmente foi divulgar os ODS, porque muitos alunos nem sabem o que é isso. Então, a gente conseguiu envolver. Tivemos algumas atividades presenciais, mas durante toda a semana foi online, a gente ia mandando as atividades. E aí, na sexta, que os alunos se encontraram online, presencial. Aqui, só para vocês verem a foto com os gestores, né? Com as gestoras. Então, essa aqui é a nossa reitora, né? E assessoria internacional. Então, todo mundo entrou, que era exatamente também uma lógica de envolver a comunidade acadêmica. E, com a ideia do que a gente coletou, a gente já pôde entregar as cestas para a comunidade indígenas, para imigrantes, que a gente tem um balcão do imigrante aqui em Passo Fundo, que é uma coisa muito importante também. Então, conseguimos 75 cestas, sacolas econômicas, né? E já entregamos. Bom, então, tudo isso, assim, são ações que a gente faz, mas que não podem ficar assim, só sendo feitas. A gente tem que retomá-las para a pesquisa do Climate U e avaliar o que seria o monitoramento, avaliação, aprendizagem. Então, isso aqui é só uma ideia para vocês verem que cada ação, a gente analisa qual é o impacto que essa ação está tendo. Então, um impacto em função da própria universidade. Então, se ela está trazendo resultados práticos, ela tem um caráter mais... ou resultados teóricos, se ela tem um caráter mais interno na UPF ou mais local na comunidade. E aí a gente consegue adequar, né, adequar aquela atividade a uma dessas situações, para que a gente possa, então, analisar em que quadrante ela está e que impacto ela tem. Mas sempre olhando essa visão do papel da universidade para as ações. Então, a gente tem ações muito voltadas à academia, tem ações voltadas ao externo, e assim por diante. Hoje nós temos uma rede social bem ativa, temos uma bolsista da publicidade e propaganda, então ela produz os materiais. A nossa ideia aqui é sempre ter cada vez mais seguidores, então eu gostaria até de convidá-los para seguir nosso Instagram. Hoje a gente tem mais de 1031, eu só não atualizei aqui, e aí a gente está colocando toda hora oportunidades, falando sobre sustentabilidade, falando sobre palestras, trazendo informações gerais para todos aqueles que têm interesse nesse tema. Temos também o nosso website, que é dentro, né, do site da UPF, Green Office. E, para finalizar, então, eu queria falar para vocês que o que a gente poderia dizer de fatores de sucesso foi essa parceria que nós temos hoje com o projeto Climate U, porque realmente foi o fomento para a gente criar todo esse espaço e as ações. O nosso suporte institucional da reitoria, que aceitou a ideia, apesar de não nos dar dinheiro para nada, né? Assim, mas ela nos apoia. Temos dificuldade, sim, com tudo, porque a gente ainda enxerga que a sustentabilidade não é uma prioridade quando se tem outras questões que são mais urgentes. Então, não é isso que nós vamos pensar agora, investimento nisso não, investimento eu digo até de tempo, falta de engajamento dos estudantes, de uma forma geral eu falo, falta de engajamento no sentido de ter tempo para ir em atividades de pesquisa, atividades de extensão, assistir palestras, workshops, coisas fora do currículo, e recursos. Recursos sempre vai ser uma dificuldade. Mas foi importante para nós as parcerias, as oportunidades de financiamento, que a gente está sempre procurando editais agora para continuar os nossos trabalhos no Green Office. Então, basicamente, essa era a ideia de mostrar para vocês essa experiência, ressaltando aqui que eu
Deixa eu tentar voltar aqui. Quem é que vai me descompartilhar minha tela? Boa tarde, professora. Aqui, Francisca. Diga, Francisca. Vou descompartilhar a tela. Tá, ok. Sua. Obrigada. Então, é isso, gente. A ideia era muito, assim, mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Nem tudo são flores, a gente sabe. Vocês todos estão em contextos universitários. Mas eu acho que nada impede que a gente, né, se lance nesses projetos, que a gente tente contribuir, faça a diferença, faça algo. Então, eu agradeço novamente aí a oportunidade e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém tiver alguma experiência semelhante na sua universidade. Tudo isso eu acho que é bastante importante para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, Cora. Mais uma vez eu agradeço a disponibilidade da professora Luciana, a gente sabe que ela é bem ocupada, mas sempre muito generosa, compartilhando conosco material, as suas pesquisas, as ideias para novos projetos, né? O objetivo nosso hoje era de fazer a apresentação do Green Office e a gente pôde perceber, né, que é uma iniciativa muito diferenciada para as instituições brasileiras. A gente ainda tem uma dificuldade em avançar em relação a alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Nas instituições públicas, que é o caso da minha atuação, a gente ainda tem mais indisponibilidade de recursos, por assim dizer, né, professora Luciana? E então a gente está sempre buscando fomentar esse tipo de iniciativa. Eu acho que a tua experiência, ela nos inspira em pensar novas soluções, né, para esse contexto. Eu vou, em função do horário, deixar em aberto para o pessoal fazer algumas questões aqui no chat, a gente seleciona o que for possível. Então, uma das participações pergunta se você conseguiu o projeto por meio de edital, usou o critério de seleção dos projetos para receber algum tipo de investimento. Sim, Cora, assim, ó, ok, também docente da Universidade do Ceará. Essa é a nossa principal questão, é o recurso. Realmente, nós conseguimos esse projeto do Climate U a partir de uma parceria, na verdade, eu fui convidada pelo professor lá da Inglaterra para participar pelo Brasil, e aceitei, enfim, na hora, e esse recurso veio para mim, foi um recurso bem significativo para implementar. A minha estratégia foi dividir o recurso mesmo, então eu usei parte do recurso, porque eu precisava também de resultados no Green Office. Só com a nossa equipe Green Office eu não teria tanta abrangência de tantas ações em setores diferentes. Então, foi uma estratégia realmente. Qual que é o meu sonho hoje? É vender essa ideia para a instituição, para que a instituição faça esses pequenos projetos, faça esses editais e fomente essas iniciativas para os professores e para os alunos. Um colega meu, eu sei que na USP, no Climate, como é que é o nome lá? No Incline, eles fazem isso, eles fomentam os projetos internos ali do Incline com o recurso deles. Então, foi também um pouco de benchmarking aí para a gente fazer. Eu tinha o recurso. Muito obrigado, professora Luciana. E destacando, né, que a gente já trabalhou em outros projetos em parceria com a professora Luciana, mapeando os pré-requisitos, por exemplo, para a sustentabilidade nos municípios, entre outras ações, né, muito vinculadas ao cumprimento dessa agenda global para a sustentabilidade. Então, acho que a tua fala contribui muito com o avanço das propostas que a gente tem embrionárias nas instituições, né,
e nos mostra que é possível realizar, buscar fomento externo, né, para incentivar principalmente os estudantes, né, a participarem das ações. Eu acho que um grande diferencial da proposta de vocês é pensar que o escritório ele tem uma orientação para os estudantes, né, para a participação deles, diferente de outras iniciativas que a gente tem nas instituições. Então, acho que isso é muito bacana, assim. Eu queria te perguntar, já finalizando, como que foi esse impacto, assim, dessas ações em relação à comunidade acadêmica, né? Se a senhora já comentou durante a apresentação da rotatividade dos alunos, mas eu acredito que o Green Office seja mais uma oportunidade de convívio, né, para os alunos, de vivência de um ethos da sustentabilidade, assim, como tem sido isso para vocês aí na UPF? Tiago, tem sido uma sementinha, sabe? Eu acho que as coisas estão cada vez melhorando mais, mas não é tão simples. A gente não pode né, se enganar em relação a isso. Eu estava olhando aqui o comentário do Guilherme sobre a questão da curricularização da extensão. E realmente a curricularização da extensão é algo que se encaixaria muito bem com esse envolvimento no Green Office, porque a gente percebe que os alunos eles estão cada vez mais conscientes, mas eles não têm tempo. Eu estou falando pela minha universidade, que as aulas começaram a ser todas à noite agora, porque os alunos trabalham durante o dia. Então, aquele perfil do aluno que estava à disposição para estudar o dia inteiro, a gente não tem mais. Como é que eu envolvo ele nessas atividades? Talvez a solução seja realmente a curricularização da extensão, porque é algo que está dentro da disciplina, eu vou lá e faço. Então, mas eu acho que o nosso papel do lado de cá é esse, é dizer para eles, ó, temos isso, tem que fazer, vamos aproveitar as oportunidades. Obrigado, professora Luciana. A gente poderia ficar um dia inteiro, né, discutindo as ações. Espero que a gente tenha ainda outras oportunidades nos próximos eventos. Eu vou convidar mais uma vez os participantes, né, a seguirem o Green Office lá nas redes sociais, no Instagram. Por favor. Por lá a gente consegue acompanhar todo esse trabalho da professora Luciana e nos inspirar um pouco, né, para pensar em soluções para as nossas organizações, para inserir os nossos alunos nesse contexto. Então, mais uma vez, muito obrigado aos participantes e vejo vocês nos outros eventos aí do Ingênuo. Muito obrigado, professora Luciana. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, gente. Até a próxima.